Olá, meus amores, aqui é a Prof. Ju de volta e agora a gente vai conversar sobre ciências sociais, dando continuidade ao que a gente tinha visto sobre monarquia e república, né? Lembrando que a diferença entre as duas é que você tem uma família, que é a realeza, a monarquia, que decide através deles mesmos, né? Quem que vai ter o poder sobre determinado lugar. Já na República, você vai ter uma organização a partir de eleição e decisão, assim, dos governantes, né? Os cidadãos decidem quem são os governantes. O Brasil é um país que tem 27 unidades federativas, ou seja, tem 27 estados. Isso significa que precisa de muita gente para organizar nosso país. Por isso que existem as funções e as divisões, né? Existe o presidente, existem os governadores, existem os prefeitos, os vereadores, os deputados. Então, o fato de ter bastante pessoas e as eleições elas acontecerem intercaladas de 2 em 2 anos, né? Significa que a gente precisa de bastante pessoas no governo para organizar a nossa vida enquanto cidadãos, né? Para nos dar uma segurança maior. Nós temos aqui um mapa conceitual que mostra essa organização. A União representa o Brasil, significa Brasil, é o nosso país. É dividida entre poder executivo e poder legislativo. O poder executivo já está dizendo executivo, executa, faz a lei acontecer. O poder legislativo também já está dizendo legislativo, vem de lei, então é quem cria as leis, né? Do Brasil, quem é o chefe do poder executivo que executa a lei? É o presidente, tá? O presidente da República. No âmbito nacional de Brasil, quem que é o poder legislativo? Quem que tem o maior poder de criação de leis? É o Congresso Nacional. Aí depois vem a Câmara dos Deputados, depois vem o Senado. Câmara dos Deputados vai ter os deputados federais, que vão decidir as leis para o Brasil. Então, deputados federais decidem as leis para o Brasil. E deputados estaduais, já está dizendo, decidem leis para o Estado. Já os senadores também vão ajudar nessa organização dessas leis, mas para o Brasil. No âmbito, então, de Brasil para todo o país, o chefe do Poder Executivo é o presidente. E quem são as pessoas que têm as funções legislativas? São esses que eu acabei de dizer, no sentido de Brasil, para o país inteiro. É o Senado, o Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados Federais e o Senado. São eles que decidem as coisas para o Brasil, as leis, né? Já com relação a unidades federativas, como está escrito aqui, unidades federativas são os estados, tá bom? Então, para os estados, quem que é o chefe do poder executivo no estado? É o governador, tá? Quem que organiza o legislativo dos estados? A Assembleia Legislativa, ou seja, um local em que os deputados se reúnem para decidir as leis, que são os deputados estaduais, tá bom? E estamos falando de estado. Nosso estado, por exemplo, Santa Catarina. Quem vai decidir a organização legislativa do nosso estado de Santa Catarina vai ser os deputados estaduais. Quem vai executar as leis no estado de Santa Catarina é o governador, tá bom? Aí nós vemos para municípios que também podem ser lidos como cidade, tá bom? Então, nos municípios, quem é que é o chefe do poder executivo? Quem que é? Vai ser o prefeito, né? Ou aqui em Florianópolis é o nosso município, a nossa cidade. Quem que é o chefe do poder executivo? É o prefeito, tá? Aí quem vem com a função legislativa são os vereadores. Os vereadores, eles fazem leis para a cidade, tá? Então, os vereadores fazem lei para as cidades, o prefeito comanda executivo
né? Comanda no sentido, por isso que eu fiz aspas, no sentido que ele executa, né? Não só ele não comanda sozinho, são todos nessa organização, vereadores e o prefeito juntos, e o governador também. E o governador vai pensar em todos os municípios do estado, ele que também vai executar as leis para o estado, tá certo? Aí na página 255 tem imagens, né, da Assembleia Legislativa, do Congresso Brasileiro, né? E aí vocês podem olhar as imagens e ver o nome dos lugares. Na página 256, aqui ó, você está pedindo o seguinte, bem fácil pra gente colocar os nomes, tá? Presidente da República, quem é o presidente da República, né? Aí você vai colocar um nome aí do nosso presidente da República. O nome de um deputado federal. Você pode colocar mais de um se você conhecer. Ai, prof, mas como é que eu vou saber? Pesquisa, tá? Coloca aí deputado federal, nome de deputados federais. Aí você coloca algum. Cada estado elege deputados federais. Então, aqui Santa Catarina provavelmente elegeu vários deputados federais. E aí você olha lá um deles, esse que está atualmente, e você coloca o nome, tá? Senador também. Aí você vê o nome de um senador que possa ser também do estado, né? E que atua como senador em Brasília. Aí você coloca o nome. Unidades federativas, no caso, os estados. Quem é o governador do nosso estado? Aí você coloca o nome, pesquisa lá, hein? Não souber, perguntar para a mãe e para o pai, que também eles devem saber, com certeza. E o nome de um deputado estadual, você pesquisa o nome de algum deputado do nosso estado de Santa Catarina, tá bom? Município, nome do nosso prefeito e o nome de algum vereador. Pode ser alguém que você conhece, se você é mãe, seu pai não conhecer ninguém, você pode pesquisar também, tá? Agora, na página 257, explique a frase. O Brasil é uma república federativa presidencialista. Primeiro, se o Brasil é uma república, significa que o país é organizado politicamente por uma democracia em que se elege seus governantes, certo? Federativa significa do Brasil, então uma república, tá? Que organiza os estados através de um governo votado pela população, né? Presidencialista por quê? Porque a gente tem aqui a organização presidencial, nós temos presidente. Lembrando que tem dois tipos de república, a presidencialista e a parlamentar. O Brasil é presidencialista, tá? Nós temos presidente. Então, vamos explicar isso. República é porque os nossos governantes são eleitos e votados através do voto popular, né? Através do voto pela população. Presidencialista porque nós decidimos um chefe do poder executivo nacional para organizar o nosso país, tá bom? Terceira questão, complete a frase. Os brasileiros, por meio das... Onde é que a gente escolhe os nossos governantes? Nas eleições, né? Por meio das eleições, escolhem os representantes do governo brasileiro para compor os poderes da União. São eleitos o presidente da República e os membros do Congresso Nacional, que são os deputados federais. Deputados federais são os que organizam no sentido de Brasil, tá bom? Leis do Brasil. E os senadores. Então, quem que é os representantes das funções para todo o Brasil são executivo, presidente, no sentido de Brasil todo, e legislativo, os deputados federais e os senadores, ok? Quarta questão, para finalizar, o Congresso Nacional é composto pela Congresso Nacional. Dentro do Congresso Nacional, tá aqui na plantinha aqui, ó. Congresso Nacional, ó, bem aqui. Aí você pode ver. Então, o Congresso Nacional, dentro do Congresso Nacional, nós vamos ter a Câmara dos Deputados e o Senado Federal, tá certo? Bem facinho, bem tranquilo.
Se não entendeu, tira dúvida na aula online mais tarde que a gente vai estar tendo, tá bom? Beijão!